Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma das lives de quarta-feira, nossa quarta sem erro. Uma aula online gratuita relacionada a algum tema de análises clínicas, onde eu te ajudo a liberar qualquer laudo de análises clínicas com segurança e sem erro. O tema da live de hoje é eritroblasto no recém-nascido. Esse é um tema super importante porque no nosso dia a dia, quando a gente vai liberar laudo, né, quem trabalha no hospital, quem trabalha em clínica, acaba pegando lâmina de pacientes com esse tipo de alteração. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui na nossa live. A gente vai falar quem são, quando aparecem, como identificar. Vou colocar algumas lâminas aqui para vocês. Tem presente na live de hoje que eu vou já contar para vocês os presentes da nossa live de hoje. Exemplos, casos clínicos para vocês, o que escrever no laudo, como corrigir o número de eritroblastos. Tudo. Vamos começar falando. Então, lembrando, compartilha a live, me marca que eu vou passar para você um material completo, um mapa mental completo sobre tudo sobre eritroblasto, um resumo da nossa live de hoje, tá? Primeiro, quem são esses eritroblastos? Né? O que é um eritroblasto? Bom, um eritroblasto é uma hemácia mais jovem, né? As hemácias, as células vermelhas, elas são amadurecidas na medula óssea, tá bom? Então, na nossa medula óssea, a gente tem esse tipo de desenvolvimento, amadurecimento das células onde acontece a hematopoese. A formação de todas as células do leucócitos, incluindo da hemácia. Quando a hemácia está amadurecendo, a hemácia mais jovem, ela tem núcleo, ela tem material genético, né? Ela tem algumas estruturas ali citoplasmáticas. À medida que a hemácia ela vai evoluindo para amadurecer, vai acontecer duas coisas. Primeiro, a hemácia ela vai perder esse núcleo, ela vai condensar essa cromatina até esse núcleo sair, ser expulso. Porque a hemácia, gente, ela é uma célula que ela tem que ter grande quantidade, é super condensada ali de hemoglobina, tá? Beleza? Vocês estão me acompanhando aí? Porque a hemoglobina é aquela proteína que carrega o ferro, que carrega o oxigênio, que é o que nossas células precisam. Então, durante o processo de amadurecimento, Elô, me traz uma folha dessa toda branca assim. Durante o processo de amadurecimento, a hemácia vai perder, vai expulsar aquele núcleo. Também ela vai expulsar ali todo o RNA, todo o material genético na mitocôndria que ela tem. Então, o eritroblasto é uma hemácia que tem o núcleo. Estou desenhando aqui para vocês. Tem o núcleo. Quando a hemácia ela vai amadurecendo, ela vai ficar uma bolinha assim, mais esférica, só que sem núcleo. O eritroblasto ela tem núcleo. À medida que o processo de amadurecimento vai acontecendo, esse núcleo vai ser expulso. Isso aqui, o eritroblasto, ele é encontrado normalmente na medula óssea. O problema é quando eu tenho esse eritroblasto circulando na corrente sanguínea. O que isso me indica? Isso indica... Boa noite para todo mundo que está chegando, tá? Bruno, Lara. Isso indica que eu tenho um aumento. A medula óssea está produzindo muitas hemácias, muitas células hematopoéticas ali, tentando reverter algum processo, principalmente algum processo anêmico, e vai liberando essas hemácias cada vez mais jovens. Eu gosto de usar uma analogia seguinte. Vocês estão aí do lado. Quem não adora um bolinho de tarde? Né, Erlon? Um bolinho com café de tarde? Eu adoro, sabe? Quando a mãe, a avó da gente vai lá fazer um bolinho. Bolinho pode ser doce. Quem é do Piauí conhece o bolo de sal. Mas um bolinho doce, um bolinho de milho, um bolinho de laranja. Quem não adora um bolo? O Fernando aqui é de Maceió. Ele falou que Fernando Júnior de Maceió. Maceió é uma cidade maravilhosa. Meu Deus, Fernando. Você mora no paraíso. Amo Maceió. E aí, em Maceió tem um bolinho, né? Um bolinho de laranja, um bolinho de coco. Então, sabe quando a avó da gente, a mãe, meu filho fica no meu pé quando eu vou fazer bolo. Fica olhando toda hora no forno. Vai fazer um bolo e aí, sabe aquele famoso apressado come cru? A pessoa tá lá e fica naquela ansiedade para comer aquele café com bolo, né? Então, a medula óssea, ela é como se fosse um forninho. Ela tá preparando a nossa hemácia. A hemácia, ela tem que sair pronta da medula óssea. Só que a necessidade é tão grande, a fome é tão grande, que a medula óssea libera o bolo cru. Esses dias o Antônio me pediu, mamãe, tira esse bolo logo, era um bolo de cenoura. E aí a gente comeu o bolo, ainda tava meio mole, fica tão bom, né? Então, é isso. Na medula óssea, a gente tem essa hemácia se desenvolvendo até chegar essa hemácia pronta. Só que o apressado, por conta de um processo anêmico, por conta de um processo hemolítico,
esse eritroblasto, esse bolo cru que ainda não está pronto, vai correr na corrente sanguínea, vai começar a circular no sangue. E aí a gente começa a observar esse tipo de estrutura no hemograma. Bruno Pedro Silva pergunta: então, qualquer quantidade encontrada de eritroblasto deve ser laudado, informado nas observações? Excelente pergunta, Bruno. Qualquer valor de eritroblasto. É o massa do eritroblasto, né, que eu acho particularmente incrível, porque a gente conta esses eritroblastos. Então, a gente põe o número de eritroblastos que você contou, e eu vou já explicar como a gente conta, né, como a gente escreve no laudo, mas você conta e coloca no laudo. A critério clínico, a interpretação do clínico, ele vai levar em consideração. Por isso que, por exemplo, o tema da nossa live foi no RN, porque RN pode ter eritroblasto na lâmina. Não quer dizer que é normal, né? Existem casos que não é normal ter aquele número elevado de eritroblasto. Vai depender da interpretação do clínico. Vai depender, o paciente tem sintoma, o paciente tem hematócrito diminuindo, o paciente tem icterícia grave, né? E alguns outros achados. Agora, na observação, um eritroblasto vai entrar. Você vai contar e vai colocar no laudo. E é isso que é legal, porque contando, o achado está lá, fica muito mais fácil do médico interpretar, né? Do clínico interpretar. A gente não tem que ficar coçando a cabeça para saber, poxa, será que eu vou colocar? Será que eu não preciso colocar? Precisa. Um eritroblasto, você vai precisar estar colocando. Então, entendidos que eritroblasto é uma hemácia mais jovem, que deveria estar na medula óssea, mas por alguma anemia, principalmente, gente, nas anemias hiperproliferativas, tá? A gente tem as anemias hipoproliferativas, em que eu não tenho proliferação na medula óssea, que é, no caso, as anemias carenciais, como é o caso da anemia por deficiência de ferro. Se eu não tenho ferro circulando, eu não consigo produzir hemoglobina circulando, eu não consigo produzir hemácia. Então, não vou ter eritroblasto, não vou ter hemácia mais jovem. É uma anemia hipoproliferativa. Outra anemia carencial, anemia por deficiência de vitamina B12. Também não vou ter vitamina B12 circulando. Esse B12 baixo não produz, não amadurece essa hemácia, a hemácia fica grande. E aí eu não vou ter eritroblasto. Agora, nas anemias hiperproliferativas, como é o caso de anemias hemolíticas, aí na anemia hemolítica você pode entrar todas aí. Anemia hemolítica, perda aguda de sangue, adquirida, autoimune, né? A eritroblastose fetal, que eu já comentar, que é uma anemia hemolítica autoimune, que é mais comum aí no recém-nascido. Então, todas essas anemias hiperproliferativas, onde eu vou ter uma hiperproliferação na medula óssea, e essa hiperproliferação vai começar a liberar essas hemácias mais jovens. Vamos de caso, vamos de exemplo. Quem não gosta de ver uma lâmina aí, vamos ver exemplo, né? Podem ficar à vontade aí para abrir. Eu vou mostrar vários. Olha aí, bonitos. O que vocês acham, gente? O que vocês acham? Quem não gosta de lâmina, né? Essa lâmina é de um caso particular que apareceu lá no 10 em 1. Uma aluna minha, eu tenho uma aluna, a Janaína, que ela trabalha no hospital em Manaus. E é um hospital, se eu não estiver enganado, o nome é tipo Hospital da Mulher. Se alguém de Manaus aí conhece o nome certinho do laboratório, do hospital, me avisa. Então, nesse hospital, ela atende muitas gestantes, né, puérperas e recém-nascidos. É bem o público-alvo. Na verdade, eu tenho 3 alunos lá no 10 que trabalham em hospitais assim. E nesse caso, nessa lâmina em específica, né, eu quero que vocês coloquem aí quem consegue ver eritroblasto nessa lâmina. Né? E quantos eritroblastos você consegue contar nessa lâmina aqui? Né? A gente tem algumas células vermelhas, algumas hemácias, tem alguns neutrófilos e tem, né, se você consegue identificar a presença do eritroblasto. Lembrando que o que acontece aqui, outra característica dessa lâmina, é que a gente tem, tá bem ácida, né? A lâmina tá bem ácida, o corante ficou muito ácido, ficou muito avermelhado. A próxima lâmina que eu vou colocar para vocês, a gente acaba observando ela um pouco mais básica, um pouco mais azulada, né? Faz parte disso. A Aline tava me cobrando o curso, viu? Tava me cobrando, ela quer entrar no hemograma descomplicado. Faltam quantos dias? Você analisa aí, ela tava me cobrando. Então, a Lara, a Aline, o Bruno conseguem ver 2 eritroblastos. Exatamente. A gente tem aqui 2 eritroblastos, né? Que é essa hemácia. No citoplasma, a célula ela tem a mesma cor da hemácia, a mesma cor, porém tem
o núcleo, que é isso que a gente observa. Vou colocar uma próxima imagem aqui para vocês. E aí, tem eritroblasto nesse campo? Quem consegue ver e quantos eritroblastos vocês conseguem contar? Esse também é uma lâmina falando da linha, ó, da Janaína. Como eu falei, a Janaína é uma biomédica incrível, maravilhosa, que faz parte da comunidade do 10 anos em 1, né? E aí, lá na comunidade, a pessoa tem a liberdade de enviar as dúvidas qualquer horário do dia. Diga-se de passagem, tem muita dúvida de madrugada, porque, por exemplo, a Janaína, ela dá plantão, a Janaína, a Bruna, então ela manda muitas dúvidas por lá, né? No período do horário do plantão. A gente sabe que não tem horário para a lâmina de urina, para o eritroblasto aparecer. Toda hora pode acabar aparecendo. A Aline e Bruno observaram aqui um eritroblasto no campo, exatamente. E o legal é que vocês observam, a gente vê o eritroblasto ali, novamente, com o citoplasma. Está um pouquinho mais basofílico, porque quer dizer que esse eritroblasto é um pouco mais jovem. Né? Basofílico eu falo que está mais azulado. O citoplasma, a gente vê essa cor mais azulada, porque é um eritroblasto ainda mais jovem. Ele ainda tem RNA no citoplasma, tá? Só para lembrar aqui do exemplo que eu comecei. Tem o núcleo, tem material genético, mas no citoplasma também tem. E a hemácia, ao longo do processo de amadurecimento, ela vai perder todo o material genético que ela tem aqui fora, tá? Por isso que a gente vê a hemácia tão vermelhinha, enquanto que todas as estruturas são mais roxinhas, né? Porque o corante básico, ele se liga com material genético. Nesse aqui, nesse eritroblasto, você vê ele meio azul, meio azulado. Então, essa presença desse eritroblasto. Oi, Vanessa, boa noite, que bom que você está aqui com a gente. Vamos ver mais um campo aqui. Tem um que está bem legal. Esse aqui também tem, acho que eu já coloquei. Espera aí que eu vou escolher. Tem um bem legal. Olha esse aqui, gente. E aí, tem eritroblasto nesse campo? O que vocês acham? A Aline acha que não tem. Quem mais acha que não tem? É legal que bem aqui, ó, tem uma célula frágil que foi estourada, ó. Bem aqui embaixo, vocês estão vendo aqui embaixo tem uma hemácia maior, mais clara, né? Que parece aqui embaixo, ó, parece um reticulócito, que é quando a hemácia ela perde o núcleo, a hemácia ela perde o núcleo, mas ela ainda tem RNA mitocondrial, né? RNA citoplasmático. Aí ela fica mais clara. Lá embaixo tem outra hemácia estourada, e aí todo mundo tá achando que não tem eritroblasto. Essa célula que tá ali do lado, isso, a Aline falou, tem duas células estouradas. Tem dois. Essas células estouradas a gente pode estar colocando como resto celular, tá? Provavelmente aí são células que estavam mais frágeis, no esfregaço elas se romperam e aí a gente observa elas. Mas tem um reticulócito aqui e tem meio que um eritroblasto, me parece, não sei se vocês conseguem observar, tem uma célula, né, que ela tá, deixa eu desenhar aqui para vocês. Vou desenhar aqui e eu boto para vocês. Eu não sou muito boa de desenho não, tá? Logo avisando. Mas vocês conseguem ver que tem uma célula que tem tipo 3 pontinhos? Não tem exatamente o núcleo, não é o neutrófilo, tá? É uma hemácia que tá lá no canto, que parece que tem assim, 3 pontinhos assim meio estranho, tá mais próximo os pontinhos. Geralmente quando a gente observa isso, é quando a célula está em apoptose. Vocês lembram que a apoptose é a morte celular? Então, às vezes, tem célula, tem neutrófilo que a gente observa isso. Tá? Ela tá lá no canto, para mim, tá na minha esquerda lá, ali embaixo. É tipo uma hemácia, exatamente, o Bruno falou, parece que está em apoptose. É isso mesmo, é uma hemácia. A gente pode ver, a gente vê muito neutrófilo com apoptose, principalmente quando o paciente está com septicemia, com infecção assim mais grave, esses neutrófilos, eles fagocitaram e ali estão morrendo, né? Mas, realmente, como o Bruno falou, ali parece ter um eritroblasto com apoptose, tá? Provavelmente a célula está morrendo. Por que ele está morrendo? Eu não sei, depende da clínica, né? Pode ser uma infecção, pode ser uma hemólise, pode ser um eritroblasto displásico, sei lá. A hematologia tem muitos achados. Para a gente identificar, a gente tem que olhar dado clínico, idade, sintoma, né? Os outros achados, como é que está a série branca? Nos campos que a gente viu, a série branca parece estar normal, né? A gente tem neutrófilo, a gente já viu neutrófilo no outro campo, parece estar normal. Para identificar a causa, a gente tem que investigar mais ainda, tá? Saber o que está acontecendo.
Vou já colocar mais lâmina pra gente, tá? Mas só para lembrar, nesse caso era uma lâmina de um paciente que realmente era um RN, um recém-nascido. Ele tinha esses eritroblastos porque ele desenvolveu uma anemia que a gente chama de eritroblastose fetal. Né? Na eritroblastose fetal, ela acontece quando a mãe, que é RH negativo, casa ali com o pai RH positivo, né? E aí a mãe tem um bebê, um filho RH positivo. No primeiro, quando a mãe engravida, tem a primeira gestação, o bebê ele vai nascer com RH positivo. E a mãe, que é RH negativo, vai ter contato com esse RH diferente. Então ela vai desenvolver um hemólise, ela vai desenvolver um anticorpo contra o RH positivo. O anti-RH, o anti-GG. Na primeira gestação, ok. O problema é quando a mãe engravida novamente. Nessa segunda gravidez, quando a mãe tem, ela pode acabar, se o bebê também for RH positivo, ela pode acabar atacando as células do bebê. Então ocorre essa hemólise. Essa hemólise, como eu falei, é uma anemia hiperproliferativa, hemólise. Então leva a esse aumento de eritroblasto. Que foi o que aconteceu nessa lâmina que eu mostrei para vocês. Então era um caso de eritroblastose fetal no RN. O Bruno perguntou, devo relatar apoptose? Às vezes sangue velho pode levar a isso. Depende. Se você está me falando desse sangue velho, entre aspas, com relação a uma amostra antiga, que foi coletada, né, demorou um tempo para fazer aquela lâmina, para processar, e aí você observou ali aqueles... Então, eu estou respondendo, ele está me perguntando, não sei. Ele está perguntando sangue velho. Eu estou falando se esse velho é no sentido de que coletou a amostra e demorou mais de 8 horas, mais de 10 horas para processar. Se o velho é porque a amostra coletada é antiga, aí eu acho que não precisa colocar não, porque aí seria um erro para analítico, foi um erro. O hemograma a gente coleta, a gente tem que ler a lâmina ou contar as células ali em poucas horas, a gente recomenda até 6 horas. Então, na verdade, o esfregaço você pode fazer antes. O esfregaço corado, né, fixado, ele não altera, ele fica de boa. Pode deixar dias que ele fica lindo, ele não altera. Agora, ele pode estar falando, o Bruno pode estar falando velho no sentido de células mais velhas, né? Tipo na leucemia crônica, que a gente tem células mais velhas que circularam por mais tempo, e essas células, por serem mais velhas, elas entram em apoptose, e aí nesse caso a gente tem que relatar, tá? Se for uma questão do paciente. Por exemplo, né, Bruno, estava falando da septicemia. Na septicemia, né, que é essa infecção bacteriana, no choque séptico, a gente pode ver no nosso paciente essa grande quantidade de apoptose. Não é nem grande quantidade, mas ela pode aparecer. E aí você tem que colocar neutrófilos com apoptose, etc. Aí você tem que colocar. Bruno já botou aqui. Entendi. Isso aí mesmo. Beleza. Espero que tenha... Exato, exato. Lembrando que temos um presente nessa live. Você que entrou agora e não está sabendo, temos um presente nessa live. Então, a live, ao final da live, eu vou enviar um mapa mental completo sobre eritroblastos. Com tudo. O que é quando aparece, como escrever no laudo, como corrigir o resultado. Tudo. Então, eu escolhi esse tema da live sobre eritroblastos no RN, porque, como eu falei, eritroblasto aparece muito em anemia hiperproliferativa, anemia hemolítica adquirida, autoimune, hereditária, o paciente já nasce com essa anemia hemolítica, né, como é o caso da anemia falciforme, ou na eritroblastose fetal. No geral, o diagnóstico dessas condições é feito na infância. Várias anemias hereditárias, o diagnóstico é feito na infância, como é o caso da anemia falciforme. Então, no RN, quem trabalha, como eu falei, a Janaína, minha aluna, que trabalha no hospital que atende puérpera para recém-nascido e tal, ela pega muito caso assim, tá? Então, aqui, por exemplo, foi o caso que a gente teve lá na comunidade do 10 em 1, né? Aqui quem enviou foi a Bruna. E olha só, olha o horário. Tô falando, plantão não tem horário, né, gente? Laboratório, hospital, vocês que estão no dia a dia sabem, não tem hora. Toda hora estamos para jogo. Então aqui era, 9h37. Eu acho que isso aqui foi um sábado, né? A Bruna falou, Lícia, né, professora, contei 136 eritroblastos numa lâmina de criança. Estou até em dúvida da minha própria contagem. Gente, cá entre nós. Quem nunca ficou na dúvida da nossa própria contagem? Quantos de nós?
Contamos, liberei lá, olha para o seu laudo, e olha para você, e olha, quem nunca ficou na dúvida num laudo? Quem nunca ficou na dúvida numa contagem? Quem nunca duvidou de si próprio? Eu vou beber, porque eu sim, já. Várias vezes. Várias vezes. Vou te dar o passo número 1 para quando você duvida de si. Para quando você duvida da sua contagem. Da sua contagem, tá? No caso, a Bruna falou, né? Estou em dúvida até da minha própria contagem. Passo número 1 para você que tem dúvida da sua contagem. Alguém sabe qual é? Básico, simples. Mas às vezes o simples precisa ser dito. Conta de novo. Respira e conta de novo. Eu fiz muito isso, né? Eu lembro que eu contava, gente, assim, padrão do hemograma, contar 100 células. Eu contava 200 células. Eu contava 200, eu tinha dúvida da minha própria contagem, da minha insegurança, gera insegurança, gera medo. E ninguém quer liberar um laudo com medo, não é legal não. Então, conta de novo. Você tem tempo. Você tem a lâmina, tem o contador. Passo número 1, conta de novo. Se essa contagem se repete, aí a gente já começa a confirmar que o erro não é seu. E a gente tem que aprender, como analista, a se parabenizar, a se sentir, se acreditar em si, né? Poxa, eu contei de novo, eu estou seguro da minha contagem. Então, o erro, às vezes, não é porque você não sabe o que é um eritroblasto, não é porque você não sabe que aquilo que você contou era um eritroblasto. A insegurança, muitas vezes, vem daqui, de dentro. Vem de não acreditar em si. Né? Grande parte do meu trabalho é fazer os alunos acreditarem em si. Grande parte do meu trabalho como mentora de biomédicos é fazer os biomédicos acreditarem em si, o analista clínico ter fé no que ele contou. Então, a Bruna falou, prof, estou em dúvida até da minha contagem. Quem nunca, né? Também falou assim, a correção deu 3.300 de leucócitos. Eu vou já comentar sobre o que é essa correção, né? Mas ela falou, estou em dúvida da minha própria contagem. Daí eu falei assim, Bruna, então faz o seguinte, você está em dúvida, né, mulher? Contou de novo? Contei, prof. Manda foto para mim, né? E aí a Bruna mandou a foto das lâminas, das células para mim. E vamos ver aqui, vocês vão me dizer se tinha eritroblasto ou se não tinha. Não, foi a Bruna. Foi a Bruna. A lâmina da Janaína foi a primeira. Tcharam. Tem eritroblasto nesse campo ou não? Acreditem em si. Tenham coragem. A gente tem que aceitar ser vulnerável. Aceitar e acreditar em si. O que vocês acham? Tem eritroblasto ou não tem? Olha aí, Aline. Tem um eritroblasto, a Aline falou. Oi, Romilda. Bruna falou que tem eritroblasto. Bruno, olha aí. Tem eritroblasto. Para vocês verem, a Bruna, que mandou a dúvida, né? Não a Bruna Carneiro aqui, mas a Bruna que mandou a dúvida, ela falou, prof, eu acho que tinha, ela duvidou de si, mas tinha eritroblasto. Ela fez certo. Ela identificou o eritroblasto, ela fez o que vocês fizeram aqui, contaram. Mas quantos de vocês, se tivessem visto 136 eritroblastos, iam duvidar de si? Iam duvidar de si. Muitos. Mas vocês conseguem, tá? Depois de assistir essa live, de ver vários eritroblastos, conseguem. Então tem eritroblasto sim. Primeiro campo. Vou colocar mais um campo para vocês verem, para vocês confirmarem. O legal, quem tá comigo da live, tá carregando. Quem tá comigo da live desde o começo, né, viu a primeira lâmina que eu mostrei, que foi a Janaína que mostrou, é o mesmo corante, né, é o panótico que as duas utilizam, em locais diferentes. Acho que a Bruna mora em Santa Catarina, né, amor? É no sul, eu acho. E a Janaína em Manaus. O que acontece? O corante da Janaína tava mais laranja, a lâmina, né, que tava mais ácido o corante. Esse aqui tá mais basofílico, então a lâmina tá bem mais azulada, né?
É só o pH do corante, gente. O pH lá que foi utilizado no corante, né? Ou o tempo, às vezes a pessoa deixa muito tempo no corante número 2, né? Que é aquele mais alaranjadinho. E dá 2 mergulhinhos ali no corante número 3, então a lâmina fica um pouquinho mais alaranjada, né? E aqui ela tá mais azulada. Acredito que o melhor é o meio termo. Nem a primeira, nem a segunda. O meio termo. Bom, a Aline falou, tem eritroblasto aqui. Temos eritroblasto, temos um eritroblasto aqui embaixo. Então, olha só, a Bruna estava contando no rumo. Estava contando no rumo. O que mais que vocês acham que tem de alteração nesse campo? A gente tem outras alterações, né? E aí a gente tem que escrever esse laudo de eritroblasto. Um eritroblasto, que o Bruno comentou mais cedo, a gente já está escrevendo no laudo, já está colocando. E aí, se o médico vai achar que aquele eritroblasto é super irrelevante ou é importante, fica a critério dele, de quando ele interpretar todos os achados do paciente. O nosso trabalho a gente fez. Passo número 1, contar os eritroblastos. Contar. Como eu havia prometido, eu ia falar o que fazer quando você vê o eritroblasto, como que a gente conta, né? Então, o que que acontece? Vou colocar mais uma imagem, enquanto eu vou explicar como escrever o laudo. Eu coloquei essa aqui, cedo? Não coloquei. Mais uma imagem aí. Tem eritroblasto aí? O que vocês acham? Bom, o que a gente vai fazer quando a gente observar um eritroblasto? Para observar um eritroblasto, observei, a gente vai contar. A gente faz a contagem dos eritroblastos, lembrando que o eritroblasto é uma célula vermelha, é uma hemácia mais jovem. Então, a gente vai contar os eritroblastos enquanto a gente faz a contagem das 100 células, dos 100 leucócitos. Então, enquanto você está ali contando os eritroblastos, contando neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócito, à parte, em outro lado, você vai contar os eritroblastos. E tem contador que tem um espaçozinho, tem contador que você conta 100 células e mais os eritroblastos. Tem contador que permite isso, tá? Não sempre, vai o papelzinho mesmo, tá? Vai somando aqui os eritroblastos. Viu o eritroblasto, vai fazendo assim, né? Ó. Vai fazendo um tracinho assim, sabe? Quando você conta. Vai porque você tem, mas você tem que contar. Então, enquanto você conta os leucócitos, você, à parte, vai contando eritroblastos. De uma forma que, ao final, a gente vai contar, por exemplo, 120 leucócitos, ou 120 células. 100 são leucócitos, são células brancas, e 20 são eritroblastos, tá? 20 são eritroblastos. Então, você vai contar todas as células, vai contar leucócito mais eritroblasto, somando essas duas, tá? Soma as duas populações para você contar. E aí, ao mesmo tempo. Terminou a contagem, deu 100 leucócitos, parou. Nem que você continue vendo eritroblasto. Você não vai mais colocar isso aqui na contagem. A Bruna, no caso, ela falou, professora, contei 136. Contei 136, que ela falou lá na comunidade. 136 eritroblastos. Então, numa lâmina, e ela falou, era de criança, né? Também, gente, era outro caso de anemia hiperproliferativa. Era um caso de um paciente que estava com eritroblastose fetal também. Tá? Aí ela coloca embaixo. A minha correção ficou 3.300 células. Né? Às vezes a gente tem equipamento que é 3,3 vezes 10 a 3, né? Que seria 3,3 vezes 1.000. Mas ela colocou aqui, ficou 3.300. O que ela quer dizer com essa correção? Tá? O que ela quer dizer com essa correção? Vou já explicar o que a gente vai colocar no laudo, tá? Como é que a gente vai escrever no laudo. Mas esses eritroblastos, como eu desenhei no começo, é uma hemácia com núcleo. Gente, isso aqui não parece um linfócito? Tem citoplasma, tem núcleo uniforme. Eritroblasto parece com linfócito? Parece. Então, o nosso contador, o nosso analisador automático, vai contar esses eritroblastos como leucócito. Ele vai contar mais. Então, assim como você vai contar 120 células, 100 leucócitos e 20 eritroblastos, o contador vai contar. Então, o contador, ele vai liberar lá 20.000 leucócitos. Desses 20.000, tem eritroblasto no meio. Então, a gente tem que ficar atento para isso. A recomendação aí até ajuda no Bruno que estava na dúvida.
A partir de 10 eritroblastos, aí a gente tem que corrigir o resultado. A partir de 10 eritroblastos. Abaixo de 10, a interferência é muito pequena, né? Mas acima de 10 eritroblastos contados, você tem que corrigir. Quem quiser a fórmula para corrigir, é uma fórmula matemática bem simples. Compartilha essa live, me marca, que eu vou enviar o marcamento. Oi? Tá bom, eu vou fazer. Meu esposo tá mandando vocês tirarem um print meu, postar nos stories, que aí eu envio para você o mapa mental. Fiquei até nervosa, me deixou até desconcentrada. O mapa mental. Lá no mapa mental que eu prometi, vai ter a fórmula, tá? Uma formulazinha para você fazer a correção do número de leucócitos. Tá bem explicadinho no mapa mental. Então, você tira o print, tirou o print, aí você posta nos stories e me marca, tá? Que eu envio no seu direct o nosso mapa mental completo com tudo sobre eritroblastos. E aí tem a fórmula para corrigir. Mas é isso. Fica atento para você. Contou mais de 10 eritroblastos, tem que corrigir. Prove, meu equipamento é mega, né, leitura aqui de impedância, leitura de todo equipamento analisador automático pode confundir. Todos. Então tem que corrigir. Tá? Até a literatura fala que câmara de Neubauer, sabe? Vocês já usaram? Câmara de Neubauer não confunde, mas já vi confundir. Já vi fazer o esfregaço na câmara de Neubauer e ela dá errado. Então, toda forma, contou mais de 10 leucócitos, corrige. Para ter acesso à fórmula, é só enviar para mim. Vamos escrever o laudo? Vou mostrar para vocês como que a Bruna liberou o laudo dela. Então, a Bruna escreveu o live. A Bruna escreveu o live. O Bruno falou, o aparelho confunde com linfócitos, eritroblastos? Não, Bruno, ele confunde com leucócito. Ele pode acabar contando, tem uns eritroblastos que são policromáticos, que ele pode confundir com monócito. O geral é corrigir, ó, tá vendo a contagem global? Tem que corrigir a global, tá? Não se preocupa muito com essa questão de linfócito. Por quê? Com a contagem relativa, Bruno, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer a contagem manual, na lâmina. Não recomendo liberar do aparelho. Então, você vai fazer a contagem na lâmina, viu? Vai dar esses flags, essas alterações no equipamento, faz a lâmina, vai contar. Passo a passo, né? Viu o flag de alteração, vai na lâmina, vai contar. Na lâmina, você vai contar os eritroblastos. Beleza. Contou os eritroblastos, vai corrigir o valor da global, né? Do laudo. E aí, na lâmina, você não vai liberar o valor da automação. A contagem específica. Linfócito, neutrófilo, papapá. Você vai liberar o valor que você contou. E além disso, o número de eritroblastos que você contou, você põe no laudo, tá? E corrige o valor da global, tá? Corrige o valorzinho ali da global. A Bruna aqui, ela colocou anisocitose e macrocitose, porque a gente tem um VCM de 107. Ela colocou, é engraçado que esse HCM às vezes dá um pouco aumentado quando a gente tem eritroblasto, porque eventualmente a gente também encontra policromasia, acaba encontrando outros achados que interferem. Ela contou 3.300 leucócitos, como eu falei que ela corrigiu, então foi um valor que ela digitou no sistema, 3.300. O valor da contagem aqui do linfócito, segmental, tudo isso, foi ela que contou. E tá um pouquinho pequeno, eu não vou conseguir aumentar porque o Instagram não dá, né? Mas ali embaixo tem o valor, como que escreve o laudo. Então ela colocou, foram contados 136 eritroblastos durante a contagem de 100 leucócitos, tá? É assim que a gente recomenda colocar o laudo. Foram contados, aí você põe a porcentagem, o número de eritroblastos que você contou durante os 100 leucócitos, né? Como eu falei, você vai contando o leucócito à parte até dar 100 e do lado você vai contando os eritroblastos. Então o laudo fica assim. Tá ficando pequenininho, né, gente? Tá muito pequenininho. Ela colocou, acho que ainda, linfócito atípico e tinha aí a plaquetopenia. Tem uma coisa muito importante para falar ainda sobre o eritroblasto. Quando o eritroblasto aparece no número elevado, pode indicar que o paciente está com um risco de vida, alguma coisa assim, né? Um achado mais preocupante. Pode ser uma anemia hiperproliferativa muito grave. No achado crítico, toda vez que a gente tem um exame crítico, a gente tem que, ligar para o médico e avisar, tá? Às vezes os alunos perguntam, professora, mas o médico vai duvidar do que eu estou falando, o médico vai questionar o meu laudo. Então,
né? Como é que fala, irmão? Quando você faz antes, se antecipa. Então, se antecipa. Antes de você liberar o laudo, você já avisa para o médico. Ó, doutor, tô aqui com um paciente, o senhor fulano de tal, né? O senhor fulano, ele tem tantos anos, tal, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu tava lendo a lâmina e contei 136 eritroblastos. Não sei se o senhor tá sabendo. Não tá, porque você que leu a lâmina. Pois é, eu tô passando pro senhor porque achei muito preocupado, né? A hematócrito tá normal, achei estranho isso, me chamou a atenção, mas confirmei, viu? Cento e tantos eritroblastos. Tô liberando o exame aí pra vocês, tá? Obrigada pela atenção. Até a próxima. Tá. Tá, deixa eu ver, vamos responder as dúvidas. Vocês entenderam? Então, só para concluir, achado crítico, avisa ao médico, tá? Eritroblastos centronet tem esse lado. Thalita Boanerges pergunta: os eritroblastos são laudados na série de vermelha ou branca? Vermelha, tá? Vermelha. No exame da Bruna, que eu mostrei para vocês, é porque não tinha espaço, ela não conseguia inserir lá. Tem sistema e tem sistema, né? A Vanessa, por exemplo, que eu conheci esse final de semana, ela falou que o sistema dela não permite liberar laudo, liberar algumas observações. Tem sistema, tem sistema. No da Bruna, ela não conseguia encaixar, era tipo pré-escrito na parte de série vermelha, então ela não conseguia colocar lá. Daí ela só teve espaço para colocar no série branca. Aí é melhor tá lá embaixo, não tá errado, né? Tá lá embaixo que não ter. Então ela colocou embaixo, mas como o eritroblasto é uma célula vermelha, é um eritrócito, ele entra na série vermelha, tá, Thalita? Se você conseguir, coloca. CCSA 30, acho que é o número da casa, é 320. Doutora, poderia falar sobre blasto, identificação, como descrever? Em próxima oportunidade, por favor. Cássia de Sorocaba, São Paulo. Cássia, vamos fazer sim, tá? Prometo fazer uma live só sobre blasto. Mas, Cássia, é bom você falar isso, viu, meu amor? Porque tem o meu canal no YouTube. Quem ainda não está inscrito, temos mais de 136 vídeos. Tem live analisando lâmina de blasto, paciente com leucemia aguda, leucemia crônica, linfocítica, mielocítica, anemia. Tem aula completa de leucemia lá, né? Com as leucemias, o hemograma do paciente com leucemia, lá no meu canal no YouTube. Gente, eu não posso falar esse nome. Se eu falo o nome da rede vermelhinha lá de vídeo, o Instagram buga minha live. De repente, todo mundo some daqui, a live até cai. Então, lá no meu canal, né, na rede vizinha, tem várias aulas, viu? Mas eu vou fazer ao vivo, não se preocupa não, próxima quarta, quem sabe seria um tema aí para te ajudar, que eu sei também que é uma dúvida. O eritroblasto é um dos blastos, é um blasto, mas eu vou explicar tudo direitinho também. Na live é legal porque vocês vão tirando dúvida, vão participando, a gente vai lendo lá. Mas fique à vontade para assistir lá, tá? Quem ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal, tá? Mandem o print, tá? Manda o print. Lembrando, quem chegou que não sabe, tem presente nessa live. Então, você tirando um print meu, compartilhando nos stories da live de hoje, ou até compartilhar a live. E aí eu respondo no direct para você com o mapa mental completo, com tudo sobre a live, tá? Tudo sobre eritroblastos. Beijo para vocês, boa semana, muito obrigada pela atenção e até a próxima.